Reverendo, estamos em uma era de muitos desafios e sofrimentos. Como posso enxergar a presença do amor de Deus e da compaixão no dia a dia? Bom, segundo me consta, da minha observação de quase 70 anos vivo, e de leituras para trás e milhões de informes e aculturações variadas, nós, como humanidade, sofremos muito pouco em relação à natureza. A natureza explode um vulcão aqui, outro ali, um terremoto aqui, outro lá, vem um tsunami, ou há um terremoto, choques de placas tectônicas, e aí cria um movimento, uma dinâmica de liberação físico-energética e de natureza a abalar as águas ou tremer os montes. Isso pode cair sobre aldeias ou destruir cidades, como já vimos no passado em Pompeia, em Santorini, em vários outros lugares, ou o grande episódio do grande dilúvio, de alguns milhares de anos atrás, que soterrou o mundo antigo. Mas são episódios pequenos, são episódios raros, quando a gente pensa em mal na Terra, em malignidade, em sofrimento na Terra. Sofrimento na Terra não tem a ver com os dinossauros, não tem a ver com as baleias, nem com os tubarões, nada disso. Quando um tubarão come um golfinho, ele está comendo algo como quando eu como uma sardinha. Ou ele está se alimentando como eu quando como um palmito. Ele está botando um pão para dentro. Não tem nada moral nisso. A não ser o olhar humano que projeta o seu moralismo, as suas filosofias, as suas teologias, os seus pavores, os seus pânicos no resto da natureza. Mas a natureza não está fazendo mal à natureza nunca. O sofrimento mesmo, meu filho, é produto do que nós fazemos. Então, olhe no espelho. Vá para o espelho e se pergunte o que eu posso fazer para diminuir o sofrimento nesse mundo, porque 90 e tantos por cento, ou 99% do sofrimento humano no planeta é produzido do homem contra o homem, do ser humano contra o ser humano. As pessoas não estão passando fome porque a Terra não produz comida, elas só estão passando fome porque 1% da população possui o recurso de praticamente todos os 8 bilhões de habitantes do planeta. 5 indivíduos dos mais ricos do planeta possuem todos os recursos que poderiam alimentar pelo espaço de uma geração inteira, o mundo inteiro. Que enquanto isso, mais da metade geme com fome, vai para a cama com fome. Então, quem é que produz o sofrimento? E o que Deus tem a ver com isso? Eu acho patético vocês associarem sofrimento humano a Deus. O que Deus fez pelo sofrimento humano foi se deixar pregar na cruz para mostrar que nós, humanos, somos os pais, as mães, os progenitores dos sofrimentos na Terra. É tudo coisa que tem a ver conosco. As nossas maldades, nossas iniquidades, nosso narcisismo, nossa vaidade, nossa soberba, nossa arrogância, nossa vontade de poder, de controle, de manipulação, de dominação. O sofrimento tem a ver com o diabo humano. Não adianta nem transferir a culpa para o diabo abstrato ou conceitual, o diabo humano. Então, olha no espelho porque você faz parte do processo. E não transfira para Deus. Comece se enxergando e tomando decisões cotidianas a respeito do fato de que, no que disser respeito a você, você vai infringir sofrimento nenhum no próximo. Máximo que você consiga. No que depender de você, você vai aliviar a dor do próximo. No que depender de você, você vai reunir recursos para aplacar o sofrimento do próximo. No que diz respeito à sua consciência, você vai trabalhar para facilitar a existência do máximo possível de pessoas. E aí, depois que você estiver fazendo tudo isso, você vai entender que Deus não tem nada a ver com o sofrimento humano. Aí você diz, e os cânceres, e as doenças, e isso e aquilo. Também você vai verificar que praticamente quase todas essas dores, que a gente chama de nossas e de físicas, são produzidas pelo nosso estado mental, pela nossa ansiedade, pelas nossas raivas, pelos nossos ódios, pelas nossas iras, pelas nossas disputas, pelas nossas competições ferrenhas, pelas nossas guerras, pelas nossas comparações. Tudo isso faz internalização que vai acabar explodindo nos meus órgãos de choque, vai debilitar de tal modo a minha vida que o pior inimigo da minha existência é o meu estilo de vida.
é a minha própria mente e aquilo que eu concebo como projeto de existência e de ambição bem-sucedida na existência é o que mais me adoece, é o que mais me infelicita, é o que mais me hospitaliza, é o que mais me coloca na condição de uma mortalidade abreviada. E tudo mais que eu crio. Eu tenho um filho que está no céu me esperando. O que é que o levou para o céu com 22 anos de idade? Um carro. Uma menina dirigindo em alta velocidade 4 horas da manhã, tocou nele, ele voou 50 metros e acordou, abriu os olhos na eternidade. O que Deus tem a ver com isso? A garota estava com pressa, o carro era pesado, 180 quilômetros de velocidade, tocou, como a gente diz na minha terra, triscou no meu filho, ele foi para a eternidade. E eu vou dizer o quê? Deus, por que Deus? Por que comigo? Por que na minha casa? Ah, desculpa, isso é coisa de uma otariedade filosófica e teológica, a qual eu não consigo nem pensar em me permitir. A minha inteligência e a solidez da minha consciência me colocaram para além disso há muitos anos. Compreenderam? Caio, o que efetivamente é a graça de Deus? Bom, deixa eu primeiro começar a dizer a você o que não é. Não é uma doutrina. Tem gente que só se refere à graça como a doutrina da graça. Isso é um negócio horroroso. É transformar aquilo que é tudo numa fimose, num cabresto peniano. Chamar a graça de Deus da doutrina da graça. É a mesma coisa de chamar a soberania de Deus de a doutrina da soberania de Deus. A santidade de Deus em a doutrina da santidade de Deus. A salvação de Deus em a doutrina da salvação. Isso aí é cabresto de fimose, de circuncisão religiosa, é patético. A graça de Deus é tudo, cara. É tudo o que não sendo passou a ser, tudo o que não era e passou a existir, tudo que de si mesmo jamais haveria e passou a haver. Ou seja, não tem nada que não seja graça. Nada. A começar da primeira declaração do livro de Gênesis, que diz que, no princípio, Elohim, o Senhor Deus, carregado de multiplicidade e diversidade, na convergência da sua unidade inexplicável e absurda, criou, e usa a palavra criou, que no hebraico é tirou do nada. Tirou do nada os céus, a terra, os universos, os multiversos, todas as formas de existência. Tirou do nada. Então, se tirou do nada, é favor imerecido. Não existia e passou a existir. Então, de átomos e de partículas subatômicas ou de qualquer outra entidade, de qualquer natureza cósmica e transcósmica, até a aplicação disso, a minha relação com Deus em estado de pacificação, sem medo de Deus, sem medo da morte, sem medo do inferno, sem medo de perder salvação, sem medo do diabo, sem medo de ninguém, sem medo de coisa alguma, é graça. É a certeza de que eu sou filho de um favor imerecido, que me cobre, que me veste, que me sela, que me garante, que me filia, que me autentica, que me valida, que me dá segurança, que me pacifica para atravessar qualquer que seja a dinâmica da existência, seja nesse planeta, ou como eu disse outro dia, me mandem para Marte, que eu vou viver o Evangelho em Marte, ou em Andrômeda, ou em qualquer outro lugar, onde quer que haja relação de mim comigo mesmo, o Evangelho está em vigência. Onde quer que haja uma outra criatura para comigo se relacionar, seja humana ou não humana, o Evangelho também estará na minha vida em pleno estado de vigência. Graça, portanto, é tudo. Graça é ser. A existência inteira é graça. Agora, o que nós fazemos de desgraça é a nossa intervenção contra a graça. A desgraça é a intervenção humana contra a graça de Deus espalhada sobre todas as criaturas, existências, entidades e dimensões. E há algumas criaturas, como os humanos e como seres de outras dimensões, que se insurgem contra a graça, por causa da volição pessoal, chamada, apelidada de livre-arbítrio, e que tem gradações diferentes. Nem todo mundo tem liberdade total, mas perspectivas relativas de liberdade. Quando o indivíduo não se orienta pelo amor, ele acaba sendo um produtor de desgraça. Agora, graça é tudo. Ó. Ai, meu coração está aqui batendo, eu não estava nem pensando nele. Pura graça. Parasimpático. A graça gera em mim a consciência simpática das decisões que eu determino e gera e produz e opera em mim aquilo que eu nem penso e nem peço para ser operado, mas que está em estado de pulsão contínua e de vida. Por quê? Porque tudo é
graça, é favor e merecido. No dia que vocês entenderem isso, a vida de vocês muda radicalmente. Pode crer nisso?